Hoje aprenderemos a desenhar o Lanterna Verde Jon Stewart e aproveitaremos o ensejo para, ao longo do processo, repassarmos aqui uma série de outras características que compõem o desenho de heróis em geral, de super-heróis em especial. Para isso, eu espero que você esteja municiado de lápis, papel e borracha para poder realizar junto comigo, tá certo? O desenho passo a passo. Vamos a isso. Percebam, no caso da maioria dos super-heróis, nós temos uma grande diferença de largura, tá certo? Entre a linha dos ombros e a linha aqui da caixa torácica, da base da caixa torácica, em relação aos quadris, tá certo? Nós temos também, né, um volume, uma largura, tá certo? Muito óbvia, a região medial, tá certo? Dos braços, e também aqui essa região superior do antebraço. Eu quero que vocês gravem essas características. Especificamente sobre o Jon Stewart, nós vamos pensar aqui sobre a fisionomia dele, tá certo? Que é algo diferente da fisionomia do Hal Jordan, tá certo? Do Guy Gardner, tá certo? Tem alguns traços aqui que são bem característicos, eu vou observar, eu vou salientar esses traços logo mais. E eu quero que vocês se atenham também, claro, aos detalhes do uniforme. Felizmente, o uniforme da maioria dos super-heróis é muito simples, o que economiza tempo, tá certo? Os trajes de heróis foram baseados nos trajes dos homens fortes do circo, que usavam aquelas malhas, tá certo? Foram baseados no traço do super-homem, tá bom? Que por sua vez usa essa malha em referência, disse, né, de acordo com algumas fontes, aos homens fortes do circo, aqueles homens que levantavam pesos, halteres bem pesados para impressionar a plateia. Pois muito bem, o fato é que essas malhas, né, se adequam ao corpo muito bem, revestem o corpo muito bem, são coladas, tá certo? E o desenho que as sobrepõe, que sobrepõe as tais malhas, tá bom? É muito sutil, muito simples. Não tem não existem muitos volumes, tá certo? Não são muitos os personagens que têm cintos, bolsas, tá bom? Para gerar volume na silhueta do personagem. Isso facilita muito o desenho da grande maioria deles. No caso do Lanterna, então, nós vamos ter o que? Essas linhas aqui, as luvas, tá bom? Esse detalhamento aqui do peitoral chamando a atenção, se destacando. Vamos ao nosso passo a passo do Lanterna, tá bom? Vamos agora ao nosso passo a passo do Lanterna Verde, para que você possa aprender, se familiarizar o desenho, pelo menos do Jon Stewart. Pessoal, nós vamos começar por um manequim muito simples, tá certo? Vou fazer aqui um manequim simples, usando, claro, o círculo. Você pode me acompanhar aí, por favor, me acompanhe para poder gerar resultado, para poder aprimorar o seu traço. Você pode desenhar um círculo, você pode desenhar a famosa cruz, tá bom? Para situar aqui os pormenores faciais. Você pode usar aqui, ó, o trapézio, que vai, tá certo? Vai apoiar a mandíbula, tá bom? Você consegue enxergar? Você também pode desenhar o que? O clássico cilindro para o pescoço, certo? E um triângulo aqui, ou um trapézio mesmo, para sediar, adivinhe só, a linha dos ombros, a linha do músculo do trapézio, certo? Desenhar um trapézio para sediar o trapézio, meio óbvio, né? Desenhar uma forma geométrica trapezoidal para dar sustentação ao músculo trapézio, né? Tá bom? Aqui duas linhas para as clavículas. Vocês conseguem enxergar? Certo, pessoal? Aqui, ó. Vocês lembram aqui desse manequim bem básico que eu ensinei num vídeo anterior? Eu posso deixar o vídeo aí linkado para vocês. Nós vamos desenhar um manequim parecido com esse aqui, que segue essas fórmulas simples, para que então fale um pouquinho sobre o desenho de super-heróis e, por fim, me atenha às características particulares e específicas do Jon Stewart, tá bom? Então, ó, aqui um retângulo abaixo desse trapézio para posicionar o peitoral, tá certo?
Mais um trapézio. Nossa, quanto trapézio, né? Para representar o quê? Para representar aqui a base da caixa torácica, né? A região onde ficam as costelas e o topo do abdômen. Aqui mais um retângulo, tá bom? Sediar a cintura. E uma cuequinha, um calção de banho para representar o quadril. Diagonal, arco, reta horizontal, arco, diagonal. Ok. Muito bem. Vamos agora a algumas características bem simples dos super-heróis. Pessoal, aqui a largura dos ombros, ela precisa ser muito bem pensada. Os super-heróis têm um pescoço largo e um trapézio mais alongado que um homem comum. Além dos ombros sendo alongada, isso vai se refletir também na base do peitoral. Isso é óbvio. A hipertrofia, né? Ou seja, o tamanho avantajado dos músculos, é uma das características mais comuns, mais comumente observadas no desenho de super-herói. E o Jon Stewart não é diferente, ele é um super-herói padrão. A cintura não é fina como a de não é estreita como a de uma modelo, né? Como a de uma modelo feminina, porém ela é estreita em relação ao próprio peitoral do personagem, certo? Então vamos lá. Isso aqui. E os membros, tanto superiores como inferiores, eles terão uma largura, né, digna de nota. Ou seja, os braços são grossos, né? Muito bem. Aqui um dos braços, certo? Agora vamos às características específicas do personagem. Gente, olha como o Lanterna é simples, tá certo? Se você desenhar aqui, ó, um arco, você tem a luva do personagem, certo? Fácil, você tem a luva do personagem. Aqui, ó, na base do peitoral, região aqui do plexo solar, você vai desenhar um círculo. Dentro do círculo, você vai ter ainda outro círculo, um círculo menor, certo? São dois círculos concêntricos, compartilhando o mesmo centro. Uma ampulheta dentro do círculo menor. E no centro da ampulheta você vai desenhar ainda, certo? Você vai desenhar também dois círculos concêntricos. Eles vão representar o centro da lanterna. Bem simples, certo? Muito bem. Agora, partindo aqui dessa parte medial do círculo, uma diagonal, aqui desse outro lado da parte medial, né, do centro, aqui do meio do círculo, outra diagonal, certo? Aqui, ó, um arco seguindo o formato do músculo deltoide, esse músculo aqui de cima do braço, como se fosse uma armadurazinha. Aqui uma linha vai estar fechando, né, o pescoço, como se fosse uma gola lá em cima. Com essa simplicidade aqui, você já vai ter providenciado boa parte do uniforme. Você não pode esquecer o anel. O anel, nesse caso aqui, nesse tamanho aqui, ele pode ser representado com muita simplicidade. Ele poderia ser representado, ó, com um retângulo simples por cima de um dos dedos, né? Sobre características específicas do personagem, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, ó. Jon Stewart tem um cabelo raspado aqui do lado, aqui na região das têmporas, nas laterais. Ele tem um cabelo raspado como se fosse um jogador de futebol. Eu digo isso porque por um tempo foi moda, tá? Entre jogadores de futebol. Ele tem um cabelo curtinho, ele é um militar, é um ex-militar, né? Desculpa. Tem um cabelo baixinho, curtinho, sei lá, raspado ali no 1, na máquina, né? Tá certo? Essa parte de cima pode ser preenchida com preto ou uma outra cor bem escura. Tá certo?
um arco simples aqui, ó, partindo da raiz do cabelo, e aqui duas entradas pequenininhas, pretinhas, dão conta do cabelo, tá certo? Ele terá sobrancelhas grossas, também escuras, certo? Ele tem olhos verdes que você pode deixar aqui clarinho. Você pode fazer o contorno dos olhos, ó. Se ele tiver transformado, você não desenha a íris, né? Nem a pupila. Você preenche isso aqui com verde posteriormente. O nariz aqui você pode dar um detalhamento de repente um pouquinho mais largo, se você quiser ou não, tá? Os lábios também eles podem ser carnudos, tá bom? É como o personagem é representado no desenho animado, pelo menos, certo? Você pode dar uma volumada aqui. O rosto vai ser quadrado, maxilar quadrado típico de super-herói. E assim o bigodinho dele, pessoal, o bigodinho dele, assim como a barbicha, não está presente em todas as versões do personagem, né? Mas eu vejo no desenho animado e eu acho que dá um belo de um destaque, certo? Esse bigode aqui somado à barbicha dá uma certa... Então fortalece a identidade do personagem, né? Junto com o cabelo raspado, acabam servindo como bons diferenciais do personagem, tá certo?